Gratidão. E aqui a gente vai falar dessa liberação da Matrix, né? Então, o momento que a gente está atualmente é de libertação, gente. Libertação da Matrix. O que é toda essa Matrix e o que é essa libertação, né? Como a gente pode perceber o nível de libertação, de liberação que estamos? Sempre a partir das crenças. Sempre a partir daquela pergunta: por que estou fazendo determinada coisa? Né? Então, se eu continuo acreditando em alguma coisa que está fora de mim, você ainda está condicionado à Matrix. A Matrix é aquele sistema criado para as pessoas acreditarem, se iludirem de que o mundo é criado de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, o nosso trabalho, basicamente, né, dessa energia, é trazer a consciência para as pessoas se conscientizarem de que elas criam de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, todo o sistema externo pode e deve ser modificado por nós mesmos. Ninguém pode impedir nós de co-criarmos um sistema harmonioso, amoroso, pacífico, próspero, onde todos os seres prosperam, onde todos os seres trabalham para o todo, onde todos os seres se comunicam amorosamente, onde não há guerras, onde não há luta, onde não há disputa. Então nós podemos, porque nós, como consciência cósmica, já somos isso, já fazemos isso. Na nossa origem nós já somos essência, né? Então traga hoje essa energia da sua essência para o seu universo externo, para o seu consciente esse externo, né, esse que a gente vive aqui, para que você possa perceber que é você quem cria. Então ninguém pode criar no seu mundo aquilo que não está autorizado por você. Todas aquelas coisas que passam na mente, que estão lá, não são você, não são, né? Então não somos nós. Por quê? Porque são coisas que foram colocadas. Então essas coisas, elas começaram lá atrás, né, e se intensificaram com a pandemia. Então, a partir de lá, houve a intensificação toda desse processo de purificação, que é a limpeza de toda essa raiz, das raízes do problema que foi criado por esse sistema. Então, esse sistema infiltrou energias negativas, energias que trazem as pessoas para a dificuldade, para impedirem esse movimento ascensional, esse movimento da transição planetária que iria acontecer de qualquer maneira, porque estava planejado, estava organizado. Então, o momento em que ele iria se projetar, se manifestar, dependeria da maior quantidade de pessoas despertas para esse processo. Então, por isso que o processo foi meio que sendo aos poucos, né, através de pequenas ondas, por isso que a gente chama a onda da pandemia, a onda do pós-pandemia, a onda, e assim, pequenas ondas que foram acontecendo de fatos misturados. Então lá você tinha fatos para levar as pessoas ao medo e fatos para levar as pessoas à libertação. Então sempre ao mesmo tempo estavam e estão acontecendo fatos que levam ou para a libertação ou para o aprisionamento. Então essas duas coisas, elas não são, nós temos a opção de escolha. Por quê? Porque escolhemos desde o momento que chegamos no planeta. A nossa opção, o nosso plano, aquilo que a gente veio fazer, foi escolhido por nós mesmos. Então, se nós escolhemos o processo de elevação, nós nos mantemos firmes na elevação e continuamos. Então, essa elevação de consciência, essa expansão de consciência, leva a gente a perceber o que acontece. Leva a perceber o sistema, né? O que acontece, como foi criado, e aí todas essas informações começam a emergir para a gente compreender. Porque sem compreensão, não há como a gente permitir essa libertação. Então, a libertação nada mais é do que as crenças. Então, aonde a gente acredita que precisa estar, né? Precisa estar num relacionamento que não funciona, precisa estar num trabalho que não que não se sente feliz, que está sendo maltratado. Não.
Então, tudo aquilo que é contrário à elevação da consciência e ao bem-estar, ao reconhecimento da divindade interna, está contra a lei superior, está indo contra o fluxo. Então, isso vai sendo purificado, removido na medida em que reconhecemos e deixamos de fazer. Quando reconhecemos uma crença, ela vai desaparecendo, porque reconhecemos, né? Então, todo esse processo está agora numa fase de finalização, onde todas as pessoas que já escolheram seus caminhos estão seguindo, independente da quantidade de coisas que ainda tem, né? A gente tem muitos itens, não faz mal, né? Não é mal. O importante é reconhecê-los. E aí, isso vai sendo libertado, mas sempre se mantendo na consciência mais ampla, mais expandida, mais elevada. Então, o que acontece é que, na prática, né, a gente, quando percebe, né, que você está fazendo uma atividade, por exemplo, eu percebia um exemplo. Eu estava fazendo um projeto, me sentia bem naquele projeto, aí eu peguei um voo, né, para fazer uma viagem, e eu me sentia, nossa, totalmente diferente. Me sentia assim muito bem, mas eu sentia que não aquilo que eu estava, como eu estava me sentindo, não estava obrigatoriamente vinculado à atividade que eu estava fazendo. Mas me levava a fazer aquela atividade com tamanho amor e dedicação, e muitas vezes era uma atividade que exigia bastante do ser humano, do ser, né, do meu canal, porque tinham pessoas muito desalinhadas e muito descrentes. Mas eu me sentia feliz e eu sentia que isso ajudava a me ajudar e ajudava os outros a saírem daqueles estados que eles estavam de descrença no projeto, de que as coisas não funcionavam. Então, esse sentimento que eu sempre senti, que caminhava comigo, é o que a espiritualidade hoje nos alerta e nos diz. Por isso a transição. Então é exatamente isso a transição, gente. Veja que incrível. Então eu percebi esse sentimento e foi uma das viagens que eu fiz, eu me sentia como se não tivesse nada acontecendo ali, eu estaria bem do mesmo jeito, não precisaria ter alguém aprovando o projeto, não precisaria ter alguém, não precisaria ter nada. Então essa era a sensação. E é isso que a espiritualidade quer nos dizer, que a sustentação da nossa vida é a nossa consciência. E lá estão a alegria de viver, o bem-estar, o amor incondicional, a abundância, a felicidade, o se doar, o fazer, o aprender, a criatividade, tudo. Então esse manancial, essa energia da consciência, una, ela contém todas as frequências, né, que eu não entendia na época, as frequências, as energias para a vida prosperar. Independente do que você fizer. Você pode estar vendendo bijuteria. Você pode estar, não desmerecendo, mas você pode estar fazendo qualquer coisa. Mas o como você está fazendo aquilo é determinante. Por quê? Porque ali você está envolvendo o seu ser superior, né? Se ele solicitou que você fizesse aquilo, o seu eu superior pode ter solicitado que você fizesse aquilo, porque você tem um dom de fazer aquilo. Você tem uma capacidade manual, enfim. Então ele te solicitou aquilo e você está fazendo. Mas você está fazendo com todo o amor do mundo. Então aquilo é o reconhecimento da divindade, né? Então, quando eu me sentia assim, e lembro que saí do avião e era muita gente, né? Todas aquelas coisas de viagens que as pessoas estão se debatendo com as suas malas, querem passar na frente. E tudo funcionava, gente de todo tipo, mas eu continuava naquele ritmo, sentindo que a vida era muito maior do que tudo aquilo. Mas eu não tinha ainda essa percepção de que aquilo que eu sentia era a vida, realmente, né? Então, por isso que é importante hoje, quem está assistindo, ou quem está sentindo isso, né? Você sente uma alegria, viva,
Só isso. É o que a espiritualidade está dizendo. Então, essa energia da quinta dimensão, a nova energia, a energia crística, ela traz isso. Ela quer que a gente reconheça que a vida é a vida e as coisas são as coisas. Então, a partir da vida, nós criamos as coisas. A partir da vida, nós manifestamos as coisas. E aí a gente vai cair, entre aspas, eu caí, né? Acho que não foi uma boa colocação. Aí a gente vai se mover para as coisas necessárias e não supérfluas, porque a gente vai perceber todo o supérfluo. Aí você percebe todo o supérfluo. E eu me lembro justamente que nesse momento, aí eu sentei num lugar para tomar um café, e uma pessoa super simpática atendeu, né? Me atendeu, e aí eu tomei, era só um café, mas aí ela colocou petit four, coisinhas, né? E a bandejinha veio com florzinha, e tava tudo um arranjo todo bonitinho, mas era só um café, gente. Só que ele tinha beleza, ele tinha graça, ele tinha harmonia, e a pessoa estava imbuída de felicidade fazendo aquilo. Então, aí eu fui sentindo, né? Caminhando e fazendo isso, as coisas simples, como elas são importantes e como a simplicidade é profunda. Para a gente alcançar, né, e perceber que a simplicidade é a magia da vida, a gente vai ter que retirar todas essas crenças, todos esses véus colocados por esse sistema. Então, o que o sistema fez? Colocou como que um monte de coisas na vitrines. Então, fazendo uma analogia, são as vitrines das lojas. Então, você vê lá os manequins, todos, né, vestidos, e às vezes com um monte de coisas, né, e tal, e aquilo te tira a simplicidade, porque aí você começa a olhar aquilo e fala, não, mas a pessoa começa a querer ser como aquele manequim da loja, né? Claro que muitas vezes você compra, você vê uma coisa e aquilo serve para você e você compra. Mas a grande maioria são coisas que te levam à ilusão. São coisas que te levam a sair da sua essência. Então, muitas vezes a sua essência não quer aquilo, mas o seu ego fala, não, que agora eu sou o poder de tudo, né? Então eu vou aquilo, tenho que ter aquilo. Então isso te tira a simplicidade, te tira da simplicidade e te coloca num lugar que não lhe corresponde. Então todo o trabalho espiritual é te trazer de volta para quem você é. Então a energia uraniana, ela trabalha diretamente na essência. É como se ela tivesse, uma energia que vai lapidando aquilo, né? Vai lapidando e vai dizendo, não, tem mais um pouco aí para limpar, tem mais um pouco para limpar. Só que é feito de uma maneira, não com dor, mas com carinho, com reconhecimento. Então eu falo, mas por que não precisa fazer daquele jeito? Então essa bandejinha com o cafezinho, ela acabou, né? E ela é feita com amor, então aquilo tudo se torna uma arte. Então esse é o grande objetivo da quinta dimensão, da transição do planeta. É você transformar aquilo que você já faz, aquilo que você já é, né? Em primeiro lugar, aquilo que você já é, naquilo que você faz, sendo uma coisa, um ser divino. Então não importa a atividade, importa como você faz, como você serve o outro. Porque como você faz, como você serve, é o que você está fazendo com você. Então o fim, a liberação desse sistema significa tirar, limpar essas energias do sistema, entendendo o sistema, gente, como tecnologias. Então as tecnologias, todas as tecnologias criadas, elas contêm essas energias. Onde você está lá, de repente você está vendo algo e vem anúncios, e vem coisas que são jogadas ali com vibrações, com energias que te tiram da sua essência, que te colocam coisas na sua mente que não são suas. Então, todo esse processo está sendo limpo, está sendo transmutado, como se diz, né? Transmutado significa a gente sair de um estado para outro, né? Então, a gente vai como uma energia que sai de um nível mais baixo e ela vai para um nível mais elevado, que ela puder dentro daquela situação.
E ela vai estar sempre fazendo esse processo. Ela chegou num ponto, a transmutação não acaba, ela continua. Por isso que a gente fala que a nova Terra vão ser frequências de quinta a nona dimensão. Então são frequências que a gente melhorou aqui, a gente vai trabalhando, vai aperfeiçoando. Só que aí a gente já entra num nível de energia mais sutil, mais puro, onde não vão ter mais essas energias contraditórias. Então isso acaba. Então quando isso acaba, a facilitação das coisas, o fazer as coisas se torna fluido. E esse é o objetivo de um sistema de evolução. Porque no sistema de evolução, você não pode ter nada no meio, né, entre você e aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que transmitir isso aqui, não, mas agora eu preciso perguntar para 50 pessoas, eu preciso de aprovação, eu preciso disso, daquilo, aquilo. Não pode. O sistema evolutivo, a aprovação veio da consciência, veio dos seres, da egrégora, de tudo que está conectado, autorizou. Então aquilo está fluindo, aquela informação está sendo transmitida e aquele trabalho está sendo feito. Entendendo, gente, que tanto a comunicação, porque no momento que acontece a comunicação, já foi feito um monte de coisa. Então a transmutação do planeta começou de cima para baixo, no invisível, onde ninguém nem tinha ideia que isso estava acontecendo, há muito tempo. E isso já vinha acontecendo. Por que ele se intensifica? Porque ele se torna visível para as pessoas. Então as pessoas começam a sentir. Por isso que a gente diz, não precisa ver para crer. Por quê? Porque aquele que precisa ver, ele vai esperar no momento em que chegou na superfície essa energia, aí ele acordou. E pode ser tarde. Por quê? Porque aquilo já vinha acontecendo no campo sutil, em todo o campo. Todo o campo. Lembrando, gente, que é um campo magnético, né? Então, a transmutação do campo, a transmutação da energia, você está dentro de um campo com uma energia que não condiz, aquela energia precisa ser modificada. E agora se intensifica, por quê? Porque se separa tudo aquilo que não é mais daquilo que tem que permanecer. E o que tem que permanecer, justamente fazendo essa analogia com essa viagem, é os estados de consciência elevados, que são sustentação, são os pilares de sustentação da nova Terra, da nova era, que é a simplicidade, a harmonia, o amor incondicional. Então, onde você tem amor incondicional, então eu sentei ali para tomar um café, eu sequer pedi, assim, não, eu quero isso, eu quero... Não, eu vi um café, a coisa acontece, né? Então, as coisas acontecem, a gente não fica exigindo do outro. O outro está atendendo bem, porque ele também não está exigindo nada de ninguém. Ele está fazendo a parte dele, porque ele está imbuído também dessa energia. Então, ele reconhece o servir. Então, ele também está servindo, dentro de qualquer atividade. Então, essas atividades hoje, que estão muito mecânicas, que as pessoas de atendimento, né, muito mecânicas, elas tendem a se tornar mais harmoniosas, mais amorosas. Então, você vai começar a perceber. Determinadas pessoas estão atendendo de uma outra forma. Mas isso com a tecnologia, né, as novas tecnologias, isso pode ser transformado completamente. Porque tem muita coisa que você não precisa do ser humano fazendo. Por quê? Porque ele precisa entrar num processo evolutivo também mais profundo. Então ele precisa sair dessas coisas superficiais para ele fazer seu próprio processo também. Então muita coisa pode ser robotizada, pode ser colocado tecnologias que mais mecânicas, né, para que essas pessoas possam ser trabalhadas também, retiradas desse lugar. Enquanto outras não vão permanecer porque não vão estar nesse processo evolutivo, não estão. Então aí são deslocadas para outros pontos, outros planetas, outros pontos do cosmos, outra coisa. Por quê? Porque tem que estar em alinhamento com a essência. O que a essência daquela pessoa veio fazer?
O que ela veio de fato fazer? O que é o aprendizado dela? Ela está fazendo? Não está fazendo? Então é mais ou menos isso. Então esse alinhamento é o momento do agora, onde tudo acontece no agora e a gente vai perceber claramente aquilo que a gente é, aquilo que a gente está fazendo e fazer, né? Então toda forma, todo o trabalho nada mais é do que uma possibilidade de harmonizar as suas energias, aprendendo a se relacionar com os outros. Então as relações humanas, as virtudes, tudo isso elas vão sendo desenvolvidas na medida em que a gente pratica. Então esse era o grande objetivo das relações humanas, né? E de todo esse, não era criar um sistema para guerra e conflito, para um ser ficar julgando o outro, achar que é melhor que o outro, e as coisas, os átomos e tudo isso se desfazer. Porque no momento em que se tem negatividade, você baixa a frequência e dispersa. Então a gente chama dispersão da matéria, dispersão. Tudo se dispersa, você se perde, porque quebra. Quando a gente harmoniza as energias, tudo se une. Então eu estou aqui, a outra pessoa está fazendo, tudo está colaborando, tudo sobe, tudo se une, tudo se eleva, porque não tem dispersão. A gente está concentrado, por isso a gente coloca a questão da atenção, né, energética, porque na atenção você reúne todas as forças, todas as energias necessárias para a ação. Então você não vai numa ação disperso, você reúne tudo e aí você toma uma ação consciente, uma ação inspirada, uma ação benevolente e não mais uma ação compulsiva ou uma ação baseada no ego. Então tudo tende a se harmonizar, se modificar, e esse é o momento em que a Matrix é confrontada. Então é isso que vai acontecer agora, porque aí vai acontecer um confronto, né? Porque chega um ponto em que aqueles que não querem, eles não têm onde se prender. Porque a energia superior é uma frequência. É uma frequência que está além do ego. Então o que acontece? No momento que a gente começa a se elevar, a consciência, a minha consciência, vamos imaginar, a sua consciência está no corpo físico. Você está consciente do corpo físico, você está preso, a sua consciência está lá, você está atento o tempo todo na matéria, o que é isso? A sua consciência está lá, tridimensionalmente. No momento em que você elevou a frequência, ela se desloca para a alma. Ela já vai se deslocar para um núcleo mais elevado do seu ser. Então, ela resgatou o seu ser, resgatou a sua alma. Você reconheceu. Então você está atuando não mais a partir do ego, você está atuando a partir da alma. Mesmo que você tenha ainda que trabalhar a sua personalidade, porque a personalidade tende a ficar, né, resistir. Ah, mas eu quero, né? Tende algumas criancices, né? Até que ela possa se acertar com a alma, e a alma fala assim, deixa, minha filha, deixa que eu vou fazer aqui o trabalho, né? Então isso que a gente chama alma ou consciência, é justamente uma energia superior que começa a tirar essa personalidade dos apegos todos do sistema Matrix. Aí ela vai se elevando, aí a personalidade vai assumindo, a sua personalidade que a gente chama espiritual, vamos chamar assim, né? Então ela vai assumindo que tem um espírito que comanda e ela vai aceitando esse comando, vai se rendendo e vai vivendo isso. Então, na medida em que isso acontece, ela está distante do sistema, saiu do sistema. Só que enquanto isso não acontece, a pessoa está no sistema. Então, aqueles que estão imersos no sistema, eles nem sabem que existe alma, nem que existe espírito, nem que existe nada. Então, por isso que é um momento de definição, né? Ou seja, a pessoa quer estar ali, naquele sistema, vivendo assim tridimensionalmente, ou ela quer prosseguir, se elevando, e aí ela vai ter que fazer o processo de se desprender desse sistema para que a alma possa assumir o comando e o eu superior, né, como a gente chama, o espírito, possa assumir o comando desse ser, conduzindo ele para o processo real, para o plano, para aquilo que ele veio fazer.
Então, quando a gente faz esse movimento energético, que é energético, porque exige, o nosso esforço é o esforço de a gente se alinhar e permitir. Porque quem vai trabalhar é a energia. Então a energia vai vir, vai perceber quais são as crenças e ela vai começar a purificar e limpar esse sistema. Então é como um grande, né, um vórtice de energia, ele entra no sistema e ele vai varrer e vai ver tudo que é programação que não corresponde àquele ser e vai transmutar e vai retirar. Então isso tem que ser feito. Por quê? Porque a essência, ela tem uma frequência. E todo o ser tem que estar alinhado a essa mesma frequência. Então a própria energia que entra, ela percebe e atua nisso tudo. O nosso trabalho é deixar que isso aconteça. E quando a gente permite que isso aconteça, o nosso sistema é reconfigurado. Então a reconfiguração do sistema faz com que a gente perceba que aquele velho sistema não corresponde, e não correspondia, e nunca correspondeu. E por isso que a gente tinha determinadas percepções, mas às vezes não entendia por quê. Porque estava em desconformidade com a sua origem, com quem você é. Então cada um de nós, reconfigurado, né, vamos chamar assim, nós nos reconectamos com nós mesmos e aí reconectamos com os outros. Então aí a gente vai encontrando pessoas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso plano, com a nossa egrégora, com tudo, né? Então você encontra pessoas que estão em conformidade, semelhantes, e também percebe a sua família de alma, que pode não estar aqui nesse plano. Então aí você vai perceber todos esses mecanismos acontecendo, se reconfigurando, se reorganizando, e esse sistema final, ele tende a sair, né? Ou seja, a se desfazer. Então aí, baseado nesses entendimentos superiores, que são muito, muito profundos, as outras civilizações que passaram também, né? Lemúria, Atlântida, todas essas, elas passaram pelo mesmo processo. Então aí tem muitos seres que vieram dessas, né? E eles estão hoje aqui fazendo um trabalho evolutivo, ajudando, porque eles viveram, né? E nós não sabemos também quantos de nós, a grande maioria também viveu nessas civilizações, também teve essas experiências, mas para alguns isso é revelado, para outros não. E o que aconteceu aí também? Foi algo semelhante. Então, o mau uso da tecnologia, eles usavam a tecnologia para conflitar, né? Mais ou menos como foi essa raça aqui, essa raça mental humana. Eles desenvolveram um aparato tecnológico, né? Você vê toda essa parafernália, todo esse monte de coisa, para falar de amor, né? Então, se a gente só tem que ser o amor, por que a gente precisa de tudo isso, né? Para que a gente precisa de todo um sistema, se nós só temos que ser o amor incondicional e todas as coisas que existem no planeta são de todos? Ou seja, os alimentos, tudo é de todos, porque pertence ao planeta e não tem dor, né? Então isso tem que ser redistribuído para as pessoas naturalmente por um processo divino, por uma lei superior. Então, se é assim, por que tudo isso foi criado? Justamente foi criado porque existia um movimento de seres que queriam dominar tudo, queriam ser donos do planeta, mandar no planeta, exigir das pessoas que elas trabalhem X horas por dia, escravizá-las, fazer com que elas ficassem presas a um mecanismo que não é um mecanismo superior, que não é um mecanismo de uma lei que visa a vida florescer, a vida se desenvolver. E o ser, para poder se desenvolver, se ele tem uma atividade onde ele é impedido de desenvolver a criatividade, de evoluir, ele se torna um ser mecânico, se torna um robô, né? Então, como é que pode uma coisa dessas, né? Estou até fazendo uma comparação com
uma informação que eu vi ontem sobre na China, né? Um concurso onde pessoas estão fazendo desenhos, né? Elas precisam fazer para passar concorrência, uma concorrência brutal de adolescentes, enfim, que estão desenhando, todos têm que fazer um desenho igual. E aí eles vão escolher, são poucas vagas, e eles vão escolher quem são os seres que desenvolveram, né, os desenhos mais bonitos, né, enfim, aquilo que está em conformidade com quem. Então eles vão escolher X desenhos, os melhores, e esses melhores vão ter uma vaga na universidade, enquanto os outros não. Então são milhares de pessoas, né, 1000, sei lá quantas, estão fazendo aquilo para uma porcentagem de vagas minúscula, e você está dizendo que isso faz parte, e todas as pessoas comentando que maravilha, que interessante, porque eles estão estimulando a cópia, copiar a arte. Como que nós podemos copiar a arte, gente? Como? Né? Como você vê, Mona Lisa. Como é que pode existir outra arte Mona Lisa? Você vai comprar uma Mona Lisa copiada e pendurar na sua sala. O que isso representa? Né? Em relação ao autor do Mona Lisa, que foi o que trouxe, gente, por isso que a gente fala da energia superior, né? Então ele trouxe, através do seu eu superior, a Mona Lisa à vida. Ele manifestou a Mona Lisa. Gente. Agora eu venho e chego, coloco aqui, não tenho nenhuma habilidade assim, desse tipo, né? De fazer algo assim. Não sei se tenho, né? Mas hoje não. Aí eu pego e falo, deixa eu copiar essa Mona Lisa. E copio e falo, olha, que perfeito isso aqui. Eu posso fazer isso como uma técnica de desenvolver, né, a percepção. Posso fazer isso comigo mesmo, desenvolver a percepção e tudo. Mas não tornar isso, chegar a ponto de fazer as pessoas se matarem por isso, essas pessoas que estão participando desse concurso aí, né, para uma vaga na universidade, copiando, aí eu vou concorrer com o outro, está do lado fazendo, eu estou lá toda estressada fazendo, e o outro também está concorrendo, todo mundo concorrendo entre si. Se todos são co-criadores. Agora você imagina essa quantidade de pessoas desenvolvendo a sua criatividade. Nós teríamos milhares de obras, se todos tivessem a capacidade ali, né, artística, você teria uma diversidade gigantesca de obras maravilhosas que estão sendo trazidas pelo eu superior de cada um daqueles seres, e eles estariam felizes porque eles estão trazendo, manifestando aquilo que eles são. Então é isso que a gente quer chamar a atenção, é justamente isso. Então esse exemplo é uma coisa assim terrível, gente, porque ele vai contra uma lei superior. É como eu tenho obrigação agora de manifestar algo que eu não sou. Eu não vou conseguir, não tenho habilidade para aquilo, eu não sou aquilo. Né? Então a gente precisa ter essa consciência, senão a gente começa a achar que precisa copiar o outro. E a lei superior não tem cópia, gente. Por quê? Porque a peça, a gente chama cada indivíduo, cada partícula, cada ser é único e tem que se encaixar com a outra. Então se imagina, você tem ali todas aquelas pessoas fazendo a mesma coisa e elas estão em desconformidade com a sua essência, elas não vão se encaixar no mundo. E eu estou excluindo, imagina, então eu tenho 10% de vagas e os outros 90% das pessoas vão para onde? Eu excluo essas pessoas da possibilidade de estudarem. Como pode existir isso? E eu digo para aquelas outras 10% que elas são as melhores. Como os outros vão se sentir? Então, os outros são simplesmente desconsiderados. Então, num sistema de consciência, isso não existe. O que existe é 100% daquelas pessoas têm a capacidade e elas vão ter que manifestar essa capacidade, independente se aquela universidade vai aceitá-las ou não. Elas vão manifestar a sua capacidade no mundo. Por quê? Porque elas são a contribuição divina. O divino precisa delas como canal para manifestar a sua arte, no caso ali, né? Então, se todos têm essa capacidade, todos estão se esforçando por isso, eles vão ter que ter o seu momento de manifestação da arte, independente daquela universidade.
Então, esse modelo de universidades que concorre, que coloca os adolescentes para fora, né, e alguns para dentro, não existe num processo ascensional, num processo de lei superior, numa quinta dimensão. Não existe. Então, todo o sistema educacional tem que ser revisado, terá que ser revisado obrigatoriamente, porque ele não pode visar a concorrência. Ele tem que visar a colaboração, que é um princípio divino. Então, uma criança vai estudar, a outra também vai estudar. E as duas vão se encontrar e vão aprender umas com as outras. E não essa conotação de que um é melhor e o outro é pior. Você não pode ensinar uma criança a concorrer. Por quê? Porque ela nunca vai reconhecer quem ela é. Se eu reconheço a minha divindade, se eu reconheço, cada um de nós reconhece que é Deus, ou seja, que é um co-criador, como pode concorrer com o outro se o outro é Deus? A gente vai estar brigando com Deus, né? Eu vou brigar com Deus? Jamais, né? O outro é Deus. Então, a divindade na quinta dimensão, o trabalho, o estudo, tudo isso tende a um outro fluxo, tende a um outro fluxo energético, porque, novamente, a gente vai estar atuando pelo coração. Então, aquele adolescente vai atuar pelo coração, ele tem uma habilidade, ele é um artista, né? Ele veio já com esse dom, mas ele não quer, o negócio dele não é rosto, não é pessoas, né? Ele gosta de paisagens, ele gosta de outra coisa. Então ele vai manifestar outra coisa. Eu não posso exigir que ele faça desenho com lápis, se o negócio dele é óleo, né? É a tinta óleo. Então, essas coisas todas precisam ser arrumadas, porque a essência do ser não pode aceitar, nunca faça aquilo que você não quer. Então, isso é uma ordem superior, é um comando. Isso é um comando. Isso me veio muito claro desde o princípio, que falava assim, não faça aquilo que você não quer. Por quê? Porque se você não quer, não é para fazer. Não é para fazer. Você fala, não, mas todo mundo está fazendo isso, eu tenho que fazer. Não. Se aquilo não consegue fazer, não sai de você, não flui, não faça. Porque não é. Para você aquilo não precisa ficar lá tentando pintar um quadro, porque todo mundo está lá fazendo isso. Não é para você. Então a gente tem que se encontrar naquilo que é para nós, independente dos outros. Né? E não tem essa questão de o que é melhor, o que é pior. Não existe. Existe aquilo que traz felicidade, que traz alegria, que você faz com alegria. E pronto. Então, esses movimentos da Nova Terra, que são muito fortes agora, eles vão propiciar, retirar também esses sistemas educacionais, né? Retirar no sentido de reformular, porque as pessoas que já têm um nível de consciência mais elevado, elas não vão buscar fazer um curso numa universidade assim. Então, outros sistemas, outras universidades já estão surgindo com outros modelos que vão definir aí também um movimento de como esses adolescentes vão estudar e fazer parte disso. Por quê? Porque eles têm que estar reconectados, realinhados à nova energia do planeta, a nova Terra. Então, tudo passa por um movimento de reconfiguração. Né? Então, a partir do momento que a gente reconfigurou, a gente está se reconfigurando, está mudando, a gente não vai mais entrar num sistema antigo, com velhos padrões de concorrência, de vaidade, né? Isso aqui não é para você. Quantas vezes, né? A gente escutou isso. Não, mas isso não é para você. Então, isso tudo já não pode mais acontecer dentro do momento que a gente está vivendo, que é o momento de escolhas. Então, a gente já fez a escolha, agora é o momento de consolidá-la. Então, consolidar a escolha significa consagrá-la. É mais ou menos isso. Então, eu estou dentro de uma energia, estou dentro de um plano maior, a minha essência está coligada ao meu eu superior e eu vou seguir aqui. Aquilo, tudo que não é, deixa ir e permite que esse novo se instale.
Aí você vai começar a viver a nova era, a nova versão, a nova terra, tudo isso. E aí aquilo tudo vai sendo transmutado, vai sendo modificado, até que vai chegar um momento que isso tudo se separa e aí não tem mais essas interferências. Ok, gente? Então vamos trabalhar fortemente em aceitarmos quem somos, porque a partir disso a gente começa a abrir todos esses canais energéticos e tudo, para a gente perceber realmente o que a gente faz com amor, o que é melhor para a gente, e deixando de lado as cópias, né? Você não precisa copiar a Mona Lisa, você não precisa se matar tentando ser o que não é, e nem aceitar aquilo que está em desconformidade com a sua divindade. Gratidão.